Antes de começar, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e já deixa o seu like, porque a história de hoje vai mexer com você. O Rio de Janeiro amanheceu cinza naquele 17 de outubro. Uma garoa fina, daquelas que não molham de verdade, só deixam a gente com uma tristeza sem motivo, caía sem parar. Helena saiu do prédio na Rua da Glória às 18h44, exatamente como fazia há 4 anos. Blazer preto surrado, coque baixo, olhar que já não procurava mais nada, nem ninguém. 3 anos de divórcio, 2 de terapia, e um coração que ela mesma tinha colocado numa caixinha com cadeado e jogado no fundo do mar. Me diz uma coisa, você já sentiu que o amor tinha acabado pra você? Que essa história de romance era coisa do passado? Deixa seu like agora se você já se sentiu assim. Do outro lado da cidade, em um cenário completamente diferente, Arthur fechava sua livraria. Pedaços de Mim era o nome dela, um cantinho charmoso, no Largo da Carioca. Ele tinha 37 anos, uma barba que estava sempre por fazer e uma pequena cicatriz no canto esquerdo da boca. Essa marca era uma lembrança de um soco que ele levou tentando defender alguém que nunca sequer agradeceu. Com um cuidado quase reverente, ele empilhava os livros usados, como quem arruma pedaços de almas alheias que passaram por ali. Desde que sua filha tinha ido morar com a mãe em Minas Gerais, a vida de Arthur era um silêncio constante. Silêncio nos dias, silêncio nas noites. Um silêncio que, de tanto insistir, tinha se tornado a sua única companhia. Comenta aqui embaixo. Continua se você acredita que o destino, às vezes, não bate na porta, ele arromba. Agora imaginem a cena, o ônibus 422. Sentido Glória. Helena entrou pela porta da frente, visivelmente irritada, e passou o cartão com raiva do mundo. Logo depois, Arthur entrou pela porta traseira, segurando uma sacola de papel pardo com 3 livros, que não conseguiu vender naquele dia. O ônibus estava lotado, como sempre, nesse horário. Aquele cheiro familiar de roupa molhada, misturado com perfume barato, e café frio que já esfriou há horas, pairava no ar. Helena, com sorte, conseguiu um lugar para se sentar, mas ficou no corredor. Arthur, sem a mesma sorte, ficou de pé, espremido, bem na frente dela. E foi aí que o universo decidiu agir. O motorista, sem aviso, freou bruscamente no meio da Avenida Presidente Vargas. A inércia fez seu trabalho. Helena foi jogada para a frente. O corpo dela bateu de leve contra o peito dele. Foram apenas 2 segundos. 2 segundos em que o tempo pareceu parar para eles. Naquele instante mínimo, ela sentiu um cheiro de livro velho e café fresco que vinha da camisa dele. Um cheiro que trazia conforto, histórias. Ele, por sua vez, sentiu o perfume de jasmim que teimava em ficar no cabelo dela. Mesmo depois de um dia inteiro de trabalho e chuva, foi um choque, uma conexão inexplicável. Ela levantou o rosto, e seus olhos castanhos e cansados encontraram os olhos verdes dele, que pareciam pedir licença para existir. Desculpa, ela sussurrou, a voz quase sumindo no barulho do ônibus. Tudo bem. Ele respondeu tão baixo que foi quase um pensamento, não um som. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que já sentiu um choque desses, que a gente não consegue explicar, mas que muda tudo. Durante os próximos 22 minutos daquela viagem, o tempo exato que o ônibus levou para chegar ao destino dela, nenhum dos dois falou mais nada. Mas o silêncio, que antes era solitário, agora era compartilhado. Ambos sentiram a mesma coisa. Uma sensação quente nascendo no meio do peito, como se alguém tivesse, sem avisar, acendido uma vela no escuro de suas vidas. Helena fingia olhar para a janela embaçada, mas sua mente estava longe. Arthur, de pé, olhava para o reflexo dela no vidro, disfarçando o interesse. Cada um perdido no seu próprio mundo, mas, pela primeira vez em muito tempo, não estavam mais sozinhos nele. Quando o ônibus finalmente parou no ponto da Glória, Helena se levantou. Ao passar por ele, tão perto, a manga do seu blazer roçou de leve no braço dele. Um segundo toque, tão sutil quanto o primeiro. Ela desceu. Então, algo inesperado aconteceu.
Ele desceu logo atrás, sem motivo aparente. Sem ter um endereço ali, ele simplesmente desceu, movido por um impulso que ele mesmo não entendia. Já salva esse vídeo, porque o que vem a seguir vai mudar o rumo dessa história completamente. Você não vai querer perder. Helena caminhava rápido pela calçada molhada, querendo chegar logo em casa e se livrar daquele dia cinzento. Arthur a seguia, a uns 10 metros de distância, numa mistura de curiosidade e confusão. Por que ele estava fazendo aquilo? Ele não sabia. Só sabia que precisava. Ela entrou no prédio antigo, número 78. Ele parou do outro lado da rua, debaixo da garoa insistente, observando as luzes dos andares se acenderem uma a uma. Primeiro andar. Segundo. Terceiro andar. Janela da esquerda. A cortina se mexeu. E lá estava ela. Helena olhou para baixo, talvez para checar a chuva, talvez por um pressentimento. E ele olhou para cima. No mesmo exato instante, os olhares se cruzaram de novo, por um segundo que pareceu durar uma vida inteira. Assustada com a própria reação, com o coração disparado como não disparava há anos, Helena fechou a cortina rapidamente. Arthur continuou ali, parado na chuva, sentindo as gotas frias no rosto, até a luz do apartamento dela se apagar. Naquela noite, pela primeira vez em muito, muito tempo, Helena dormiu com a janela entreaberta, deixando o ar da noite entrar. E Arthur caminhou de volta para casa, mas não sentia mais o frio da chuva. Ele só sentia o cheiro de jasmim que tinha ficado impregnado na sua camisa, um perfume que prometia um novo começo. O universo tinha acabado de apertar o play, e nenhum dos dois ainda sabia. Mas a música que começou a tocar naquele ônibus lotado estava destinada a durar para sempre. Se você está gostando dessa história, se emocionou com esse encontro, comenta agora. Estou amando. O dia seguinte amanheceu tímido, com um sol fraco que mal conseguia aquecer o asfalto frio da cidade. Helena acordou com o coração ainda batendo no ritmo da noite anterior. Tomou um café rápido, em pé, com o olhar perdido na janela, como se estivesse procurando um fantasma, uma lembrança que se recusava a ir embora. Ela não conseguia parar de pensar naquele encontro inesperado, naquele quase acidente que parecia ter sido escrito pelo destino. Será que ele estaria lá de novo? A pergunta ecoava em sua mente. O dia no trabalho se arrastou, cada minuto parecendo uma hora, mas ela sabia exatamente o que faria no final do expediente. Às 18h42, lá estava ela, no mesmo ponto de ônibus, fingindo ler mensagens no celular, um disfarce para sua ansiedade. Seus olhos, no entanto, não estavam na tela. Eles percorriam discretamente cada pessoa que chegava, cada rosto na multidão, procurando por um específico. Curta este vídeo se você já voltou a um lugar só na esperança de reencontrar alguém. E então, às 18h47, ele apareceu. Camisa jeans desbotada, uma sacola de pano no ombro, a barba parecendo um pouco mais arrumada do que na noite anterior. Arthur parou a uns 3 metros de distância, como quem não quer invadir o espaço do outro, mas ao mesmo tempo marcando presença. O ar ficou denso, carregado de uma expectativa silenciosa. Quando o ônibus da linha 497 finalmente encostou, os dois entraram, quase ao mesmo tempo. Mas dessa vez, não houve acidente. Dessa vez, foi de propósito. Um movimento sincronizado, uma coreografia não ensaiada. Comenta aqui embaixo, continua se você já sentiu aquelas borboletas no estômago mesmo, depois de adulto. Aquela sensação que a gente acha que ficou na adolescência. Helena, seguindo um ritual invisível, sente o sei, na mesma poltrona de sempre, perto da janela. Arthur, por sua vez, ficou de pé, exatamente no mesmo lugar da noite anterior, segurando na barra de segurança. Mas o silêncio entre eles agora era diferente. Não era um silêncio constrangedor ou vazio. Era um silêncio que conversava, cheio de perguntas não ditas e respostas imaginadas. O ônibus seguiu seu trajeto, balançando suavemente. Ao chegar na Lapa, o veículo esvaziou um pouco, como de costume, e o destino, mais uma vez, agiu. Um assento ficou vago,
bem ao lado dela. Arthur hesitou por um segundo, um milésimo de segundo que pareceu uma eternidade. Helena percebeu. Ela olhou para o banco vazio e depois ergueu o olhar para ele. Foi um convite sem palavras, um gesto sutil que dizia tudo. Ele entendeu e sentou, os ombros deles quase se tocando. Uma proximidade que eletrizava o ar. A cada curva que o ônibus fazia, o braço dele roçava levemente no dela. Um toque mínimo, quase imperceptível, mas que enviava ondas de calor pelo corpo dos dois. Nenhum deles se afastou. Aquele contato era a única coisa que importava naquele momento. E então, quebrando o silêncio audível, ela disse de repente, com a voz quase num sussurro: "Você desceu ontem na glória também." Ele a olhou, e a voz dele era calma, baixa. "Desci." Houve uma pausa. Ela continuou, com um misto de coragem e curiosidade. "Você não mora lá." Não era uma pergunta. Era uma afirmação. "Não moro." Silêncio de novo. Um sorriso de canto brotou nos lábios dela. Um sorriso de quem acaba de confirmar uma suspeita. "Então, por que você desceu?" Ele respirou fundo, como se buscasse ar e coragem. E a resposta veio, carregada de uma sinceridade desarmante. "Porque eu não consegui subir de volta." A frase ficou pairando entre eles. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que entende que às vezes o coração decide muito antes da nossa cabeça sequer começar a pensar. Naquela noite, eles finalmente começaram a falar. Primeiro sobre coisas triviais, sobre o tempo, o calor que fazia na cidade. Depois, a conversa fluiu para livros. Ela confessou que gostava de ler Clarice Lispector quando estava triste, que encontrava consolo na complexidade das palavras dela. Ele respondeu que lia Carlos Drummond de Andrade quando queria se sentir menos sozinho, que os versos do poeta o faziam companhia. A conversa era um refúgio no meio do caos da cidade. Quando o ônibus chegou ao ponto final, na glória, nenhum dos dois se levantou imediatamente. Ficaram ali, parados, como se quisessem esticar aquele momento. O motorista olhou pelo retrovisor, um pouco impaciente. Helena, então, apertou o botão da campainha. E no mesmo instante, Arthur também apertou. De novo. Um eco. Uma sintonia. E assim foi por 3 semanas. Toda terça e toda quinta. Mesmo horário, mesmo ônibus, mesmo lugar. As conversas foram ficando mais longas, mais profundas, e inevitavelmente, mais perigosas. Cada encontro era um novo capítulo, uma nova camada sendo revelada. Salve este vídeo porque o próximo capítulo dessa história vai doer um pouco. Mas é parte da jornada. Numa quinta-feira de chuva forte, o ponto de ônibus estava quase deserto. A água caía sem piedade, formando poças no asfalto. Helena abriu seu guarda-chuva, pequeno demais para 2 pessoas, e se encolheu debaixo dele. De repente, Arthur apareceu correndo, completamente ensopado, o cabelo grudado na testa. Sem dizer uma única palavra, ele abriu o guarda-chuva dele, que era bem maior, e cobriu os dois, criando um pequeno abrigo no meio da tempestade. "Você vai pegar uma pneumonia?" ele falou, com a voz um pouco ofegante pela corrida. Ela sorriu, sentindo o calor da proximidade dele. "Você sempre aparece quando chove." Ele a olhou, e um pequeno sorriso se formou em seu rosto. "Parece que sim." Ela riu. Foi a primeira vez que ele ouviu a risada dela. Não um sorriso, mas uma risada de verdade, livre, sonora. Ele guardou aquele som no coração como quem guarda um tesouro raro e precioso. Naquele dia, eles sentaram juntos na janela. O vidro estava completamente embaçado, pelo contraste entre o frio de fora e o calor lá dentro. Com o dedo, de forma distraída, quase inconsciente, ela desenhou um coração no vidro úmido. Quando se deu conta do que tinha feito, ficou sem graça e tentou apagar o desenho, rapidamente. Mas ele foi mais rápido. Com uma delicadeza surpreendente, ele segurou a mão dela, impedindo o movimento. "Deixa, fica bonito." Ela parou, deixou o coração ali, desenhado no vidro, embaçado, e deixou a mão dele segurando a sua, aquecendo a sua pele, até o ônibus chegar na glória. O gesto era simples,
mas o significado era imenso. No dia seguinte, uma terça-feira, ele trouxe algo para ela, um livro de capa dura, com as páginas amareladas, cheirando a tempo e a outras histórias. A insustentável leveza do ser. Ele estendeu o livro para ela. Eu li e lembrei de você. Ela pegou o livro, como quem recebe um segredo, um presente, que era muito mais do que um objeto. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Leu até às 3 da manhã, mergulhada na história de Thomas e Teresa. Ela chorou na página em que Teresa diz que ama Thomas, mesmo sabendo que ele nunca vai pertencer só a ela. Aquelas palavras tocaram um lugar fundo dentro dela. No encontro seguinte, na quinta-feira, ela devolveu o livro. Dentro dele, havia um pequeno bilhete, escrito com uma caneta preta, com a caligrafia cuidadosa dela. Obrigada por me lembrar que ainda sei sentir leveza. Helena. No dia seguinte, no trabalho, Arthur leu aquele bilhete 7 vezes, parado no balcão da livraria onde trabalhava. Cada leitura era como uma nova descoberta. Ele dobrou o papel com cuidado e o guardou no bolso da camisa, bem perto do coração. E foi então que ele percebeu. Estava sorrindo sozinho, no meio da lorra, como um adolescente apaixonado. O laço, entre eles, estava feito. Era um laço silencioso, delicado, construído nos espaços entre as palavras, nos olhares trocados e nos toques sutis. Um laço que, ambos sabiam, já era impossível de desfazer. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a continuação. Até a próxima. A primeira vez que Helena sentiu medo de verdade foi numa quarta-feira à noite. Ela estava no banho, com a água quente escorrendo pelo rosto, e de repente percebeu: eu estou esperando a quinta-feira chegar, esperando o ônibus, esperando ele, esperando sentir aquele calor que só Arthur conseguia acender, mesmo sem nunca ter tocado nela. Esse tipo de expectativa, de contagem regressiva, era um território perigoso. Ela já tinha se perdido ali antes, e a lembrança da dor era nítida, como uma cicatriz nova. Na quinta seguinte, a coragem sumiu. Helena não foi. Ficou em casa, com a luz apagada e o celular no silencioso, como se estivesse se escondendo de si mesma. Ela passou a noite andando de um lado para o outro, o coração apertado, uma ansiedade inexplicável, como se tivesse cometido um crime. Enquanto isso, lá no ponto, Arthur esperou até o último ônibus da linha 422 passar. Ele entrou sozinho e, por um impulso, sentou no lugar que era dela, ao lado do dele. Olhou para o banco vazio e sentiu um buraco se abrir no peito. Um vazio que ele nem sabia que existia até aquele momento. Ele percebeu que a presença silenciosa dela já fazia parte da rotina dele, da vida dele. Na outra quinta, ela voltou. O medo ainda estava lá, mas a saudade era mais forte. Ela estava com os olhos vermelhos, inchados de quem chorou escondido, tentando entender os próprios sentimentos. Arthur estava lá, encostado no poste, visivelmente abatido. Estava mais magro, a barba por fazer, um ar de abandono. Quando a viu, ele não sorriu logo de cara. Ele só olhou. Um olhar profundo, intenso, que parecia perguntar: você está bem? Sem precisar usar palavras. Ela balançou a cabeça negativamente, admitindo sua fragilidade. Dentro do ônibus, sentaram-se juntos, como sempre. Mas o espaço entre eles parecia maior, preenchido por um silêncio pesado. Um silêncio que doía mais do que qualquer discussão. Eu não vim semana passada. Ela finalmente conseguiu dizer, a voz fraca. Eu sei, ele respondeu, sem acusação. Eu me assustei, Arthur. Ele virou o rosto para ela, a expressão séria. Com o quê? Com isso. Com a gente. Com sentir de novo, eu não sei mais fazer isso. Eu não sei mais ser inteira para alguém. As palavras saíram como uma confissão, um desabafo de anos guardado. Arthur respirou fundo, tentando controlar a própria emoção. Helena, eu também estou apavorado. Minha ex disse que eu amo demais.
que eu sufoco, que eu canso. Eu jurei para mim mesmo que nunca mais ia colocar meu coração na mão de ninguém. Era a primeira vez que eles falavam sobre suas feridas, sobre os fantasmas que os assombravam. Ela começou a chorar baixinho, virando o rosto para a janela para disfarçar. As lágrimas escorriam silenciosas, como se pedissem licença para existir. Arthur, vendo a dor dela, hesitou por um segundo. E então, muito devagar, pegou a mão dela. Ela não recuou. Deixou. O toque era leve, mas carregado de significado. Eu não quero te sufocar, ele sussurrou, a voz embargada. Eu também não quero ser sufocada, ela respondeu, olhando para as mãos unidas. Então, a gente vai devagar, ele disse. Tão devagar quanto você precisar. Naquele dia, no ponto da glória, ela desceu primeiro, como de costume. Mas antes, daí ela parou na porta do ônibus e se virou. Eu não sei se consigo, Arthur. A dúvida ainda era enorme. Eu também não sei, ele admitiu com uma sinceridade cortante. Mas eu prefiro tentar e me machucar do que nunca mais sentir isso. Ela desceu. Ele ficou olhando pela janela com Perdoa, com o olhar até ela desaparecer na esquina. Quando o ônibus arrancou, Arthur encostou a testa no vidro frio e deixou uma única lágrima cair. A primeira, em muitos e muitos anos. Durante as 2 semanas seguintes, eles continuaram se encontrando no ônibus. Mas o medo era um passageiro constante, sentado no banco entre os dois. As conversas ficaram mais curtas, os olhares mais hesitantes. As mãos se tocavam por acidente e logo se afastavam, como se queimassem. Os sorrisos muitas vezes morriam no meio do caminho, engolidos pela incerteza. Helena começou a ter pesadelos. Sonhava que abria o peito e mostrava tudo o que sentia. E na mesma hora, Arthur se levantava e ia embora. Assustado, ela acordava no meio da noite, suada, com o coração disparado, e pegava o celular. Mandava uma mensagem de madrugada, precisando de uma prova de que ele não tinha sumido. Você ainda está aí? A resposta dele vinha em segundos, como um porto seguro. Sempre. Numa quinta-feira de lua cheia, o destino interveio. O ônibus quebrou bem na Cinelândia. Todo mundo desceu, reclamando do atraso, do calor, da vida. Mas eles ficaram ali, parados na calçada, sem saber o que fazer. Era a primeira vez que estavam juntos fora do ambiente seguro e previsível do ônibus. Arthur olhou para ela, que parecia perdida. Quer tomar um café? Ele perguntou, quebrando o silêncio. A primeira resposta que veio à mente dela foi não, mas o que saiu de sua boca foi sim. Eles encontraram a confeitaria Colombo e sentaram numa mesinha pequena no fundo. O lugar era mágico, com um cheiro de bolo quente no ar, lustres antigos e o barulho suave de xícaras. Helena segurou a sua com as 2 mãos, como se estivesse segurando na própria vida. O calor da porcelana era reconfortante. Eu acho que estou estragando tudo, ela disse de repente, a voz baixa. Você não está estragando nada, ele respondeu com firmeza. Eu sumo. Eu travo. Eu fujo. E eu fico. Eu espero. Eu entendo. Ela levantou o olhar para ele, os olhos marejados de novo. Por quê? Por que você faz isso? Porque, desde aquele dia que você esbarrou em mim, naquele ônibus, eu sinto que te conheço, desde sempre. Sinto que preciso entender o que é isso. Helena abaixou a cabeça, envergonhada da própria vulnerabilidade. Eu não mereço isso. Arthur, ele esticou as mãos sobre a mesa e segurou o rosto dela com uma delicadeza imensa, fazendo-a olhar para ele. Você merece tudo, Helena. E eu vou esperar o tempo que for preciso até você acreditar nisso também, naquela noite. Pela primeira vez, ele a acompanhou até a porta do prédio dela. Pararam na portaria. Um silêncio confortável entre eles. Boa noite, ela disse. Boa noite, Helena, ele respondeu. Não houve beijo, não houve abraço, mas os dois sabiam. Estava a um passo de distância. O medo ainda estava ali, mas pela primeira vez, o amor estava começando a falar mais alto. E essa era uma batalha
que ambos secretamente queriam que o amor vencesse. Obrigado por assistir. Se essa história tocou você, deixe seu like e se inscreva, para não perder os próximos capítulos. O verão chegou cedo, no Rio, aquele ano. O ar estava tão pesado que até o mar parecia cansado. Helena e Arthur já tinham criado uma rotina que nenhum dos dois nomeava, mas que ambos protegiam como quem protege uma chama pequena num vento forte. Toda quinta-feira, depois do trabalho, eles desciam juntos do mesmo ônibus. Caminhavam até a padaria da esquina, compravam pão de queijo quente e dividiam na mesa do canto. Depois, ele acompanhava até o prédio. Paravam na portaria. Olhares que duravam demais. Boa noite que já estava virando... Fica mais um pouco. Mas ainda não tinham se beijado. Era como se os dois soubessem. O primeiro beijo ia mudar tudo. E nenhum queria ser o primeiro a quebrar aquele encanto frágil e perfeito. Parecia que o amor estava tão perto que chegava a assustar. Numa quinta de dezembro, o telefone de Arthur tocou às 6h12 da manhã. Era a ex-mulher. A voz dela tremia do outro lado da linha. Manu está no hospital em Belo Horizonte. Leucemia. Ela está pedindo pelo pai. Arthur deixou o celular cair. O mundo desabou em cima dele em menos de 10 segundos. No mesmo dia, Helena recebeu um e-mail. O assunto era: proposta Lisboa menos início imediato. 2 anos. Um salário que ela nunca sonhou em ganhar. O contrato dos sonhos. O medo de voar, que ela carregava desde criança, pareceu pequeno, diante do medo de ficar para sempre no mesmo lugar. Naquela quinta, os dois se encontraram no ponto de ônibus de sempre. Mas não era o mesmo encontro. Arthur estava com os olhos inchados. Helena segurava o celular, como quem segura uma sentença de vida ou morte. Dentro do ônibus, nenhum dos dois falou por 20 minutos. O silêncio era ensurdecedor. Quando chegaram na Glória, Helena segurou a mão dele, antes que ele pudesse descer. Me conta o que aconteceu. A voz dela era um sussurro. Minha filha, ela está muito doente. Eu preciso ir para Minas. Não sei por quanto tempo vou ficar lá. Ela apertou a mão dele mais forte, tentando passar um conforto que nem ela mesma sentia. E eu recebi uma proposta para morar em Portugal. Um silêncio pesado caiu entre eles. O tipo de silêncio que corta a alma, que diz mais do que 1000 palavras. Era a vida apresentando a conta, forçando uma escolha entre o amor e o dever, entre o sonho e a realidade. Na padaria, pela primeira vez, eles não compraram pão de queijo. Sentaram na mesa do fundo, a mais escondida. Arthur olhou para ela, os olhos marejados, a dor estampada no rosto. Helena, se eu ficar aqui, eu sou o pior pai do mundo. Mas se eu for, eu perco você. Ela engoliu o choro que arranhava sua garganta. E se eu for para Lisboa, eu furro de novo, como sempre fiz. Mas se eu ficar, eu perco a chance da minha vida. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, buscando uma resposta nos olhos dela. Me diz o que eu faço. E então, ela não aguentou mais e chorou. As lágrimas que ela segurou o dia todo finalmente vieram. Vai ser pai, Arthur. Vai. A sua filha precisa de você mais do que eu. A voz dela saiu embargada, mas firme. E você? Ele perguntou. O desespero na voz. Eu me viro. Eu sempre me virei. Naquela mesma noite, ele comprou a passagem para Belo Horizonte. Só de ida. Sem data para voltar. Ela respondeu o e-mail e aceitou o contrato de Lisboa. A partida estava marcada para dali a 12 dias. Na última quinta-feira, antes de tudo acabar, eles marcaram de se encontrar no Arpoador, às 5h30 da manhã. O céu estava vermelho, pintando o horizonte. O mar batia forte nas pedras, como se estivesse brigando com a areia. Eles andaram lado a lado, sem se tocar, até a ponta das pedras. Helena falou primeiro. Eu não quero que isso acabe. A voz dela era quase um sopro, levado pelo vento. Eu também não, ele respondeu, olhando para o mar. Mas a gente não manda na vida, ela disse, resignada.
Arthur virou para ela. Às vezes eu acho que a gente manda sim. A gente só tem medo de mandar. Ele então tirou do bolso um marcador de livro velho. Era o mesmo que ele tinha dado a ela no começo da amizade deles. Um pedaço de papelão com uma fita crepe. Só que agora tinha uma frase escrita com caneta preta. Se um dia você tiver coragem de voltar, eu vou estar aqui. Ele colocou o marcador na mão dela. Guarda isso. Se um dia você quiser, você usa para marcar a página da nossa história onde a gente parou. Helena chorou tanto que mal conseguia enxergar o rosto dele. E se eu não voltar? Ela perguntou, entre os soluços. Então eu vou entender, mas eu não vou te esquecer. Nunca. E então, ela se aproximou, pela primeira vez. Encostou os lábios nos dele. Foi um beijo lento, salgado pelas lágrimas dos dois. Um beijo que sabia a adeus. Um beijo que carregava tudo aquilo que eles não conseguiram dizer com palavras. Depois, se abraçaram forte. Tão forte que parecia que podiam fundir os corpos e nunca mais se separar, como se tentassem guardar na memória o calor um do outro. Quando se soltaram, o sol já estava nascendo no horizonte. Um espetáculo de luz e cor que contrastava com a escuridão que sentiam. Helena virou para ir embora primeiro, sem olhar para trás. Arthur ficou parado, olhando ela sumir na curva da avenida. Quando ela já estava quase fora de vista, ele juntou todas as forças que tinha e gritou. Helena! Ele parou. Virou o corpo, o cabelo balançando com a brisa da manhã. Eu te amo. 3 palavras que ele nunca tinha dito para ninguém, depois do divórcio. Ela sorriu no meio do choro. Um sorriso triste e lindo. Eu também. E foi embora. 12 dias depois, Arthur estava no aeroporto de Belo Horizonte com a filha adormecida no colo, começando sua nova jornada como pai, em tempo integral. 6 meses se passaram como um filme em câmera lenta, que dói de ver. Helena morava em Lisboa, apartamento pequeno no bairro Alto, janela que dava para o Tejo, todo dia. Às 18h44 no horário de Portugal, ela olhava para o relógio sem querer, todo dia. Abria o livro, que nunca terminava de ler. O marcador de fita crepe ainda marcava a mesma página. Ela não tinha coragem de virar. Curta se você já carregou um pedaço de alguém num objeto pequeno. Arthur estava em Belo Horizonte. Manu tinha respondido bem ao tratamento. Cabelo voltando, sorriso voltando, vida voltando. Mas toda quinta-feira, ele pegava o ônibus errado, só para lembrar como era ter Helena do lado. Toda noite ele olhava a foto que tinha tirado escondido dela dormindo no ônibus. Cabeça encostada no vidro. Era a única foto que tinha dos dois juntos. Comenta a volta se você acredita que quem ama de verdade sempre acha o caminho de volta. Numa segunda-feira de maio, o voo de Helena atrasou 3 horas no aeroporto de Lisboa. Ela estava voltando de uma reunião em Londres. Sentada no portão, abriu o Instagram, sem querer. A primeira história que apareceu, Arthur, na frente do prédio 78. Rua da Glória, Rio de Janeiro, segurando uma placa grande escrita à mão. Eu tive coragem por nós dois. Volta para casa. Helena deixou o celular cair no colo. Começou a tremer, a chorar, a rir, tudo ao mesmo tempo. Correu até o balcão. Tem algum voo pro Rio hoje? Último assento. Sai em 40 minutos. Ela nem pegou a mala despachada. Correu. Salve esse capítulo porque agora é o final que você merece. 22 horas de voo. Olhos inchados. Coração na boca. Quando o avião pousou no Galeão, eram 4h12 da manhã. Ela saiu correndo. Cabelo bagunçado. Roupa amarrotada. Passou pela alfândega, quase gritando. É emergência! Chegou no saguão de desembarque. Ele estava lá. Barba enorme. Olhos vermelhos. De quem não dormiu. Esperando. Camisa azul desbotada. A mesma do primeiro dia. Quando a viu, largou a placa no chão. Helena correu. Arthur correu. Se encontraram no meio do saguão, como num filme que ninguém acreditava que ia ter final feliz. Ela pulou no colo dele. Beijou como quem beija depois de quase morrer. Choraram os dois,
Riram os dois. Gritaram eu te amo. No meio do aeroporto inteiro. Você veio. Ela soluçava. Eu nunca fui embora de verdade, ele respondeu, com a voz quebrada. Eu só fui buscar coragem para ficar para sempre. Compartilhe agora com quem precisa acreditar que ainda existe volta. Hoje eles moram no 302. O mesmo apartamento que quase ficou vazio. Tem livros espalhados pelo chão. Café fresco às 6 da manhã. Manu passando finais de semana inteiros com eles. Na porta, uma plaquinha nova que os dois fizeram juntos. Aqui mora o amor que teve medo, que escolheu caminhos diferentes, mas que nunca deixou de ser um só. Porque o amor, quando é de verdade, não pergunta se é hora. Não pergunta se é fácil. Não pergunta se dói. Ele simplesmente fica. E fica. E fica. Até virar casa. Se essa história tocou você de verdade, curta com toda a força do seu coração. Compartilhe com quem precisa lembrar que o amor sempre encontra um jeito. E siga a página para mais histórias que provam. Às vezes a gente não encontra o amor. O amor é que nos encontra. Quando a gente menos merece e fica. Quando a gente mais precisa. Obrigada por ter ficado até o final. Você acabou de fazer parte desse amor.